Amém? Todo mundo bem? Vamos orar? Senhor Jesus, colocamos diante de Ti esse tempo, Senhor. Amém. Clamamos para que haja céus abertos nesse lugar. Clamamos para que os nossos corações estejam, Senhor, como terra fértil, preparada para receber a semente. Pedimos que Tu encontre caminho em nossas vidas, Senhor, nessa noite. E consolide em nossos corações a Tua palavra. Precisamos de Ti, Senhor. Por isso fala conosco. É o que Te pedimos no nome de Jesus. Que toda distração caia por terra no nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, estarmos com os nossos ouvidos atentos à Tua palavra. Dê-nos ouvidos de erudito, Senhor, nessa noite. Para que possamos ouvir e aprender de Ti, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de João. Capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. A partir do verso 22. Amém? Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor: Vós adoreis o que não conheceis. Nós, porém, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito. Amém, irmãos? Senhor, mais uma vez, coloca essa palavra diante de Ti, Senhor. E peço que Tu nos dê clareza, Senhor, acerca desta palavra. E ganhe, Senhor, totalmente o nosso coração. Nos leve a uma vida de maior devoção diante dos Teus olhos, Pai. É o que pedimos no Teu nome. Amém e graças a Deus. Inicialmente nós vamos dar uma volta pela Bíblia para que você possa entender aquilo que o Senhor nos deu para nós como encargo para ministrar nessa noite. Abra a tua Bíblia em 1 João capítulo 1, verso 5. Todos abriram? Diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é e nele não há treva nenhuma. Eu vou falar outro texto. Se você quiser anotar, você anota, tá? Porque senão a gente vai... Aliás, vai lá. 1 João 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, aliás, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus
nele. Então você percebe que esse apóstolo, o apóstolo mais chegado de Jesus, né? E somente alguém íntimo para poder entender quais eram as naturezas de Deus acerca da forma como ele se apresentava para o homem. Então ele, em João capítulo 4, verso 22, ele fala que Deus é Espírito. Amém? E em 1 João capítulo 1, verso 5, fala que Deus é luz. Não é isso? E em 1 João capítulo 4, verso 16, ele fala que Deus é amor. Amém? Então esse apóstolo chegado, próximo de Jesus, ele identifica Jesus de 3 formas. As principais formas na qual ele identifica. Ele fala que ele é Espírito, ele fala que ele é amor, e ele fala que ele é luz. Gálatas 5,16, você não precisa abrir. Se você quiser, você pode abrir, mas não precisa. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Esse texto a gente conhece, amém? Amém. Efésios 5,2 diz assim: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 5, diz assim: pois outrora eras trevas, porém agora sois filhos do Senhor. São filhos da luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Então você percebe que o apóstolo João, ele identifica Jesus de 3 formas. Ele fala que Deus é luz, que Deus é Espírito e que Deus é amor. E logo em seguida você vê os apóstolos nos dando uma direção. Ele fala assim: andai em espírito. Não é isso? E não cumprireis a concupiscência da carne. Efésios 5 fala assim: andai em amor. E em João, capítulo 1, verso 5, diz assim: outrora eras trevas, mas agora sois filhos da luz, andais como filhos da luz. Então você percebe que João expressa a natureza de Deus. E depois os apóstolos ordenam para que nós andemos dentro dessa natureza. Deus é amor, portanto, andai em amor. Amém? Deus é Espírito, andai no Espírito. Não é isso? Deus é luz, andai como filhos da luz. Essa é uma realidade que poucos de nós entendem no Senhor. De que nós fomos chamados para andar naquilo que Ele é. Nós não fomos chamados para viver de forma aleatória. Nós não fomos chamados para viver de forma independente. Nós não fomos chamados para viver conforme as nossas evoluções. Nós fomos chamados para andar dentro daquilo que o Senhor foi. Então, aquilo que Deus é para nós é o que nós temos que ser para Ele. É isso que o apóstolo vinha colocando. Ele vinha colocando que o único caminho de se ter comunhão com Deus é andando no que Ele é. Amém? Amém? Ele é luz, nós temos que andar na luz. Ele é amor, nós temos que andar em amor. E Ele é Espírito, e nós precisamos andar em Espírito. Não existe, irmão, outra base de relacionamento com Deus que não seja sobre o que Ele é, irmão. Quando você vê aquelas igrejas, as 7 igrejas da Ásia, entrando ali em juízo com o Senhor, diante de quem Ele era, Jesus só cobrou delas aquilo que Ele foi para elas. Jesus olhou para ela e falou assim: tem fama de que vives, mas estás morta. Ele foi vida para ela? Foi. Ele é a vida da igreja. Então ele foi vida para aquela igreja, e o que ele veio cobrar daquela igreja foi a vida dele que tinha sido extinta.
A primeira igreja, ele fala assim: sei que tu tem provado aqueles que se dizem apóstolos, tenho os achado infiéis. Mas tenho, porém, contra ti que abandonaste o seu principal amor. Aconselho-te que arrependes, volte à prática das primeiras obras. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei, cearei contigo e tu comigo. Então ele vem falando, cobrando aquela igreja que ela tinha abandonado o seu principal amor, o seu amor primário. Ele foi o amor primário, porque ele foi amor até o fim. A Bíblia fala que ele nos amou primeiro, amém? E a marca do seu amor primário foi ir até o Calvário, irmão. Morrer por mim e por você. Sangrar até o fim. Não desistiu. Ele não titubeou. Então ele só vem apresentar diante de nós aquilo que ele é para nós. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, ele vai buscar o quanto você tem do filho dele. Porque para ele o que importa é o filho. Para ele o que importa é o quanto você tem, reteve desse filho. O quanto você expressa esse filho. Porque o filho foi amor? Foi. O filho foi luz? Foi. O filho é espírito? Não existe outra base de relacionamento com Deus que não seja essa. Se a nossa relação com Deus ela está em outras bases, ela não é relação, irmão. Porque a Bíblia fala que Cristo é o caminho. E o caminho ele deixou sendo luz. Sendo amor. Amando até o final. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. E nós temos sido chamados para uma vida de luz, irmãos. E foi isso que essa mulher não entendeu. Quando ela tem um encontro com Jesus no capítulo 4. Quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, no verso 22 diz assim: vós adorareis o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Essa mulher foi chamada para o Senhor, assim como nós um dia fomos. A Bíblia fala que Jesus estava indo em direção a Jerusalém, e no caminho, cansado da viagem, ele para nesse tanque, e ele encontra com essa mulher. A Bíblia fala que era aproximadamente a hora sexta, no calendário judaico, no horário judaico, meio-dia. Um horário em que ninguém costumava ir às fontes por causa do tamanho do calor. Então aquela mulher, ela vai até aquela fonte em busca de água. Ela vai até aquela fonte para beber água. E ela encontra com um homem também, que tinha sido abandonado, negado, que sofria aquilo que ela estava sofrendo. Porque era uma mulher de muitos sofrimentos, irmãos. Mas por que você está falando que era uma mulher de muitos sofrimentos? Porque ela procurava saciar a sua sede com muitos amores, irmãos. A Bíblia fala que era uma mulher sedenta, mas a sede dela se manifestava ou era jogada para ser alimentada por muitos amores. Agora pensa comigo, ela encontra com Jesus numa fonte, irmão. Numa fonte que jorra água. E naquela fonte, ela começa a ter uma conversa com Jesus. Diz assim a palavra no capítulo 4, verso 7.
visto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Parei um pouquinho. Primeira coisa que eu vejo, irmãos, nesse texto, é uma mulher samaritana. Quem eram os samaritanos, irmãos? Samaritanos eram as 10 tribos, quando houve a divisão das tribos do reino de Israel, foram as 10 tribos que foram levadas cativas, que foram reinar no lado do Oriente. E lá, como não tinha, a casa de Deus ficava em Jerusalém, lá eles fizeram um templo para que houvesse adoração, lá eles se misturaram com outros povos, porque eles tinham sido colocados junto com outros povos lá com Nabucodonosor. Então era um povo mestiço e um povo que tinha sua fé duvidosa, uma fé inadequada. Um povo que tinha levado o misticismo. Então esse era a mulher que tinha se aproximado de Jesus. Uma mulher que não era pura, uma mulher que tinha sido miscigenada num período, que eram os samaritanos, uma mulher que sabia um pouco de adoração, mas não conhecia Deus, tanto é que ele fala: nós adoramos o que conhecemos, vós adora o que não conhece. Então essa foi a mulher que chegou perto de Jesus, uma mulher de muitos amores, mas Jesus faz uma proposta para ela, irmãos. Ele fala para ela assim: se você crê em mim como revela a Escritura, no seu interior se fará uma fonte que joga água para a vida eterna. Pensa comigo, irmão, lá não tinha torneira. As casas não tinham água, então a água era algo precioso, era algo que era usado para matar a sede, irmão. Era algo muito importante para aquele povo. Por isso Jesus usa o exemplo da água. Em Jeremias capítulo 4, verso 13, fala assim: o meu povo tem pecado contra mim. Aí o Espírito pergunta assim: por quê? Porque meu povo tem cavado cisternas rotas. Aliás, porque o povo tem abandonado as águas vivas e tem feito para si cisternas rotas. Sabe o que esse texto de Jeremias 2:13 está falando? Está falando que pecar contra Deus significa não andar no Espírito. Porque é através do Espírito que Deus se revela a você. Esse chamado ele é tão maravilhoso e ele precisa ser percebido por você que não é um chamado natural, irmão. Quando o Senhor te chamou um dia, Ele te chamou para te desprender da vida natural, irmão. E te levar para uma vida espiritual, irmão. E se seu relacionamento com Deus ele não está sendo construído na base do Espírito, irmão, esse relacionamento ele não existe. Se esse relacionamento ele não está sendo construído através do Espírito, pelo Espírito e por aquilo que Cristo foi para você, esse relacionamento ele não existe, irmãos. Nós podemos reunir, nós podemos passar tempo juntos, nós podemos estudar a palavra de Deus, nós podemos nascer num lar cristão, nós podemos ouvir a palavra desde pequeno. Que se não houver um novo nascimento, não há relacionamento com Deus, irmão. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Ele fala: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não entendes o que eu te digo? Aí ele fala assim: necessário te é nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. E aí ele complementa
Ele complementa dizendo, é nascer da água e do Espírito. Aí ele complementa usando um simbolismo. Ele fala assim, o vento sopra onde quer. Tu não vês onde vem, de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Sabe o que ele estava falando, irmão? Ele estava falando assim, ó. Sabe a minha voz no microfone? Você não vê, mas você percebe. Amém? Sabe o que ele está falando? Sabe aquele que é guiado pelo Espírito, irmão? Você não vê Deus, mas você percebe o resultado de uma vida com Deus. É como o vento, você não vê, mas você percebe quando a folha balança. Você percebe quando ele bate em você. Amém. A vida no Espírito, ela traz uma realidade espiritual de uma vida de alguém que anda no Espírito, irmão. É impossível alguém ter o Espírito de Deus e não andar em transformação e regeneração, irmão. Isso não acontece. Porque o vento sopra onde quer. Você não vê para onde ele vem nem de onde ele vai, mas você sabe que ele existe. Assim é aquele que é nascido do Espírito, irmão. Ele não anda por fé, por visto, mas ele anda por fé. Ele não anda mais atabalhoadamente de um lado para o outro, preocupado com as coisas terrenas, com casa, porque ele sabe que ele tem uma casa celeste. Assim o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 5, ele fala assim, a nossa casa, falando do corpo, ele pode se corromper, mas sabemos que o Senhor nos proveu uma casa muito maior no reino dos céus. Então eu posso sofrer nessa carne, eu posso padecer nesse momento, eu posso não ter tudo aquilo que eu quero aqui nessa terra, mas eu tenho uma morada eterna e isso é uma confirmação no meu coração. Mas essa realidade, ela só arde no coração daquele que sabe que anda no Espírito, irmão. Porque a Bíblia fala que o Senhor envia aos nossos corações o Espírito de filiação que diz, Abba, Pai. Esse Espírito de filiação confirma dentro de mim que eu sou filho de Deus. Porque eu ando no Espírito, irmão. Por isso, se eu perguntar, para onde você vai? Você não vai... Alguns não vão ter tanta certeza. Porque o Espírito que tem que ser enviado para selar o meu coração, dizendo realmente que eu sou filho, receber Espírito de adoção. E ele testifica com o seu Espírito, dizendo, Abba, Pai. Papaizinho, olha que relação, irmão. Essa é a relação que o Senhor nos outorgou, irmão. Essa é a relação que Deus nos deu para que nós nos relacionemos com o seu Filho. Porque o seu Filho é Ele. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Meu irmão, Deus é Espírito, irmão. E convém que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E quando essa mulher estava sendo desnudada diante dos olhos dela mesma, né? Porque Jesus começa a falar com ela, nem o marido que você tem é seu. Ela começa a querer discutir teologia com Jesus. Ela começa a falar, Senhor, uns dizem que a gente tem que adorar lá, outros dizem que a gente tem que adorar cá. Aí você vê que Jesus vem retratando ali uma realidade espiritual. Ele fala assim, olha só, filha, hoje você não vai adorar em lugar nenhum. É isso que ele estava falando para ela. Você não vai adorar nem em Samaria, tu não vai adorar nem em Jerusalém, não existe mais isso. O Senhor vem buscar aqueles que andam no Espírito. Não é mais uma realidade de aonde eu vou adorar. Era isso que ele vinha tratando com essa mulher. E essa mesma realidade que ele vinha tratando com Nicodemos. Nicodemos, você está preocupado com coisas que você não tem que se preocupar. A verdade é uma só. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você tem que ser guiado pelo Espírito, Nicodemos. Nicodemos, você não pode mais andar segundo a vista, Nicodemos. O Senhor te deu o penhor do Espírito. Portanto, ande em Espírito, Nicodemos. Desperta, Nicodemos. Era o que o Senhor Jesus vinha falando para Nicodemos. Nicodemos não anda mais segundo a sua vista. Era o que ele vinha falando.
Era o que o apóstolo Paulo fala quando ele fala assim: as leves e momentâneas tribulações não se compara à glória que há de ser revelada àqueles que amam. É o que o apóstolo Paulo fala quando ele diz assim: não atentando para as coisas que se veem, porque são temporais, mas para as que não se veem, porque são eternas, irmãos. Então você vê que quando o Senhor nos chama e nos ganha do mundo, Ele nos convida a viver uma outra realidade fora da realidade humana. Você vê as pessoas se preocupando com ter. E aí o Senhor fala lá em Colossenses 3, fala assim: buscar as coisas de cima. Tenha a mente nas coisas de cima. Onde está Cristo Jesus entronizado, onde a sua vida, se é que a tua vida está guardada em Cristo, ele vem falando assim: aquele que tem a vida guardada em Cristo, tem a mente nas coisas que são de cima. Eles não se preocupam com as coisas terrenas, porque elas são temporais. Essa é uma realidade, irmão, que não pode ser desprezada pela igreja. Porque eu tenho certeza que muitos de nós começamos uma caminhada no Senhor, no Espírito, irmão. Querendo viver a plenitude de Deus, a realidade da palavra, a vida de Deus viver em nós. Mas com o passar do tempo, meu irmão, começamos a nos adequar a ter uma vida natural e uma vida de corpo. E isso é religião, irmão. Isso é religião, isso mata, irmão. Eu tenho uma vida lá na igreja com os meus irmãos, eu dou a paz do Senhor Jesus e tal. Mas eu tenho uma vida também no mundo, onde eu me enquadro, onde eu estou, onde eu trabalho, onde eu me enquadro no sistema, onde eu não ando no Espírito, onde eu não ando sendo guiado pelo Espírito. Então o que eu tiver que fazer, eu vou fazer mesmo. Então se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Porque sou eu que decido a minha vida. E ninguém tem nada a ver com isso. Isso não é andar no Espírito, irmão. A maior prova disso é o apóstolo Pedro. E a maior prova de que Deus perdoa, como nós falamos de manhã. Mas não só perdoa, mas Ele restaura. Sabe por quê? Porque Ele chega para Pedro e fala. Ele fala para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aí Ele fala algo para Pedro, que às vezes passa batido aos olhos da igreja. Ele fala assim: olha só, quando tu eras moço, tu se cingia e tu ia para onde tu queria. Não é assim? Não é assim que ele fala? Mas agora que tu és velho, a palavra ali é maduro, vão te cingir e vão te levar para onde tu não queres. Quem que ia cingir ele e levar ele para onde ele não quer? O Espírito, irmão. Porque quando o Espírito fala, temos que obedecer. Agora, se vivemos uma vida em oposição a esse Espírito, irmão, o que nos resta? Mais nada. Não nos resta nada, irmão. Essas são verdades que nós precisamos entender. Uma mulher rejeitada vai até aquela fonte e o Senhor fala que daria de beber a ela. E a água que ele desce, ela nunca mais teria sede. Que água é essa, irmão? Abre em João 7,39. Tu vai saber que água é essa. Olha como é que ele começa, João 7,39, falando o quê? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem creu em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. Olha só, isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então,
O que ia surgir no interior daquela mulher que ia jorrar água para a vida eterna? O Espírito. O Espírito de Deus, irmão. Só o Espírito de Deus é capaz de ser o nosso suprimento. Só o Espírito de Deus é capaz de saciar a sede que essa mulher tinha e havia se desgastado com muitos amores. Nós fazemos isso, irmão. Nós somos essa mulher, irmão. Em muitos sentidos, queremos saciar a nossa vida com muitos amores, com muitos desejos, com muitos prazeres, sendo guiado pelas nossas evoluções. Mas o Senhor apareceu foi exatamente para essa mulher. Naquele dia, naquele momento, havia sido marcado no céu o dia em que aquela impura samaritana, aquela mulher cheia de problema, aquela mulher que nem o marido que ela tinha era dela, naquele dia tinha sido marcado na eternidade, que o Senhor e a salvação ia chegar na casa daquela mulher. Esse é o nosso Jesus, irmão. Esse é o Jesus que amamos. É um Jesus que nos surpreende a todo momento. E enquanto aquela mulher vinha com um monte de doutrina falando, disseram que a gente tem que adorar aqui, adorar ali, adorar lá. Ele falou, minha filha, abre os teus olhos. Tu não vai adorar Jesus em lugar nenhum que não seja no teu espírito. Então ande no espírito, filha. Enquanto aquela mulher vinha falando de teologia, aquele Jesus vinha falando de realidade espiritual, irmão. Enquanto aquela mulher vinha falando de sofismas, pensamentos, entendimentos, Jesus foi no cerne da questão falando assim, ó, ou tu é de Deus ou tu não é de Deus. Ou tu anda no Espírito ou tu não anda no Espírito. Porque o Senhor vem buscar aqueles que o adoram no Espírito. Bendito seja o teu nome. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso, sobre o que é adorar no Espírito. Abre em 1 Tessalonicenses 5:22. Amém? Diz assim, o mesmo Deus da paz, verso 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, alma e corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir mais um texto rapidinho. Ezequiel 36:26. Essa é uma promessa, amém? Ezequiel 36:26. Olha a promessa que Deus fez. Dar-vos-ei. Estão comigo aí? Vamos comigo então. Dar-vos-ei coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Olha para cá. Em 1 Tessalonicenses você vê que o apóstolo Paulo vem falando assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí ele divide o homem em três. Ele fala espírito, alma e corpo. Amém? A Bíblia que dividiu isso, não fui eu não. Espírito, alma e corpo. E aí existe uma promessa em Ezequiel que vem falando que o Senhor nos daria um coração novo, um coração de carne, e poria em nós o seu Espírito. Amém? E esse Espírito que ele poria em nós nos orientaria, nos guiaria a andar segundo os seus decretos e observar a sua lei. Amém? Amém. Então olha para mim aqui. O dia em que o Senhor te alcançou, você tinha esse coração duro.
impenitente, povo de dura cerviz, povo guiado pelos seus prazeres, pelos seus desejos, pela vontade. O caboclo acordava de manhã e pensava, qual a maldade que eu vou fazer hoje? Quem que eu vou xingar hoje? Não era assim, irmãos? Quem que eu vou arrumar um problema hoje? A mulher levantava da cama e falava assim, hoje eu vou colocar aquela calça mais justa porque eu quero que aquele irmão caia. Nós tínhamos o coração impenitente. Nós tínhamos essas verdades que Tessalonicenses fala, corpo e alma e espírito, totalmente governado pela vontade, pela vida de alma, pela vida de prazeres, pela vida de desfrute. Essa realidade é descrita em Efésios capítulo 2, fala que nós estávamos mortos. O que é estar morto, irmão? Estar morto é não ter o penhor do Espírito. O que é estar morto, irmão? Viver inflado pela vontade da carne. O que é estar morto? O mundo está morto por quê, irmão? Porque ele vive uma vida direcionada pela sua evolução, pelo que ele quer, pelos seus prazeres e desejos. Mas um dia o Senhor, pela sua rica misericórdia, te alcançou. E quando ele te alcançou, ele cumpriu essa palavra que diz, colocarei em você o meu Espírito. Louvado seja, Senhor. E quando ele colocou em você o Espírito dele, para que foi? Para que você possa ser guiado à sua vontade. Ele não colocou o Espírito dele em você para você andar de uma forma inadequada ao que ele quer. O Espírito dele colocado em você, segundo a palavra de Deus, é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Então ele nos guia. Amém? Ele nos guia, ele nos orienta, irmãos. Então ele fala que ele tiraria o teu coração de pedra, por quê? Porque você que estava insensível a Deus, no momento em que ele te deu a vida dele, derramou do Espírito dele em você, você começou a entender que existiam dois lados, o da luz e da treva. Você começou a ter uma visão mais ampla, porque antes para você as trevas era luz. Porque antes para você, o teu prazer estava em estar no meio de um monte de gente fazendo um monte de coisa errada. Mas quando ele derrama o Espírito dele no povo dele, o povo dele não quer mais estar no meio de um monte de coisa errada, irmão. Porque o Espírito dele está falando, está errado. Esse não é o meu caminho. Esse não é o seu lugar. Esse não é o local que você tem que estar. O Espírito dele está falando aonde, irmão? No nosso espírito. Você está entendendo, irmão? Então o chamado para uma vida cristã não é um chamado para mim ter uma vida dupla, irmão. Eu posso falar para você que isso é a nossa ruína, irmão. Eu posso dizer para você que esse é o nosso fracasso. Achar que um chamado tão sublime, que é andar no Espírito, receber do Espírito, ser guiado pelo Espírito, colocar isso que é santo de uma forma profana, irmão. Olhando como se não fosse nada. Olhando como aquele sacrifício na cruz, que foi para te doar o Espírito, não fosse nada, irmão. E aí eu governo a minha vida, eu decido a minha vida. Eu tenho aparência de santidade. Aparência de santidade. Religião. Eu até aparento santidade. Isso é uma realidade tão grande que o apóstolo Paulo, ele tão sabe, ele coloca lá em 2 Coríntios 5 o seguinte:
Assim que nós mesmos, daqui por diante, ninguém conheçamos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez. Olha só o que ele está falando. Está falando só, mesmo que você um dia conheceu Cristo na carne, agora você não pode mais conhecer ele segundo a carne. Ele está falando para pessoas que andaram com Jesus, irmão. Sabe o que Paulo estava falando aqui, irmão? De realidade espiritual. Ele estava assim, Mateus, você pode ter escrito as cartas, andado do lado de Jesus, mas hoje você não pode mais conhecer Jesus segundo a carne. Como que Mateus tem que conhecer Jesus? Segundo o Espírito. Senão ele não conhece Jesus, irmão. Eu posso ter andado do lado de Jesus, que eu não posso mais o olhar como carne. Eu tenho que ter uma vida no Espírito, irmão, para que eu possa receber dele. Por quê? Porque Jesus, no Getsemane, na cruz do Calvário, lá no Gólgota, ele falou assim, está consumado. E quando ele falou está consumado, ele findou o seu trabalho na terra. E ele sai de um trabalho terrestre e é introduzido no ministério celeste. Ele é entronizado. E ele recebe um nome acima de todo nome. E quando ele é entronizado e recebe um nome acima de todo nome, ele envia do Espírito Santo, que é o seu Espírito, para nos consolar. E para fazer, sabe o que, meu irmão? Nos fazer conhecer tudo aquilo que viste a respeito do Filho. Então foi o Espírito Santo que ele mandou para nós, para falar conosco, e nos fazer conhecer as profundezas de quem é o Filho. Em 1 Coríntios 2 diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí vem falando que o Espírito Santo prescruta as profundezas de Deus e nos revela no Espírito. Então toda essa riqueza que não foi, nem olho viu, nem ninguém conseguiu contemplar, nem os sábios desse mundo conseguiu ver, nem ninguém com conhecimento conseguiu enxergar, o Senhor guardou para nós e nos revela através de uma vida no Espírito, irmão. Nós precisamos entender que vida é essa, irmão. E o princípio dessa vida, irmão, é nascer de novo. Se você não tem uma relação com o Senhor, embaixo dessas balizas, irmão, hoje é uma grande oportunidade de você ter. Se você não vive no Senhor essa realidade, irmão, essa é uma grande oportunidade de você viver. Você percebe a profecia de Ezequiel dizendo que somente o Espírito que Ele nos daria, nos capacitaria a andar segundo aquilo que era a lei dele, irmãos. Sabe o que ele estava falando? Ele estava falando o seguinte. Jesus falou assim, que um novo mandamento vos dou. Não é isso? O que ele fala? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E ele fala assim, que nisso resume toda a lei. Sabe o que ele estava dizendo? Quando ele fala aquela profecia, ele estava falando assim, você somente consegue parar de roubar, filho, se o meu Espírito estiver em você. Você só consegue parar de adulterar, filho, se o meu Espírito estiver em você. Porque é Ele que vai te ensinar a andar sobre a minha lei. Você só vai conseguir parar de olhar para a mulher do outro, filho. Você só vai parar de desejar uma vida que não é sua, filho, se o meu Espírito habitar em você.
Você só vai experimentar a paz que excede todo o entendimento se meu espírito habitar em você. Você só vai viver uma vida feliz, plena, independente das circunstâncias externas, se meu espírito habitar em você. Porque o meu espírito é paz, o meu espírito é luz, o meu espírito é gozo no Espírito Santo. Somente vivendo uma vida no Espírito, esses homens olhavam e falavam assim: ainda que meu corpo se corrompa, eu morra. Ainda que o corpo desse tabernáculo apanhe, sofra, eu sei que eu tenho uma casa espiritual. Irmãos, é uma realidade muito linda, irmãos. Mas é uma realidade que o Senhor nos chamou relacional. Não é de qualquer jeito, irmãos. Não existe relação com o Senhor de outra forma que não seja no Espírito. Mas o que é andar no Espírito? O homem é dividido em corpo, alma e Espírito. O que é a vida de alma, irmãos? Na nossa alma está a nossa inteligência. Amém? Na nossa alma estão as nossas vontades. Amém? Na nossa alma estão as nossas inclinações, estão as nossas experiências. Na nossa alma estão os nossos amores. Amém? Sentimentos, sensações. Isso é alma. O mundo vive uma vida de alma, porque ele vive uma vida de sensações, né? Se alguém levantar aqui e começar a falar em línguas, é uma sensação, né? Quem vive no Espírito não precisa disso. Não que isso não exista. Amém? Existe. Mas o que anda no Espírito, o irmão falando em línguas ou não, ele está pleno. Sabe por quê? Porque ele tem o Espírito. Ele tem dentro de si uma fonte inesgotável de vida, irmão. Então, culto quente, culto frio, isso aí não importa para quem anda no Espírito. Quem anda no Espírito, ele é um culto a Deus. Ele é uma casa que vive em culto a Deus, irmão. Andar no Espírito significa o Senhor encontrar um coração ao qual ele possa usar, irmão. Andar em Espírito significa ser a casa que Deus quer morar, irmão. Mas nós somos divididos em corpo, alma e espírito. A vida de alma é a vida voltada pelas vontades, pelos desejos, pelas conquistas. E a vida no espírito ela é norteada pela intuição, consciência e comunhão. Como assim intuição? O que é intuição? Às vezes você está indo para um lugar e Deus fala assim: vai não. Você não sente paz para ir. Isso é intuição. O que é consciência, irmão? Consciência é você ter a sua consciência limpa diante do Senhor. Consciência limpa, pura, diante de Deus. O que é comunhão? Você ter a plena certeza que hoje você não está fora da comunhão do Senhor. Amém. Primeiro, porque você está na comunhão do corpo. Segundo, porque você está cheio do Espírito. Então, isso são as 3 faculdades na qual Deus usa. Então, quando Ele fala para a gente andar em Espírito, fala para a gente não ser... A primeira coisa que Ele fala para não é não ser orientado pelas vontades. Quais são nossas vontades? Nossa, Deus. São muitas, amém? Não são? Essa vontade é terrível. Mas a nossa vontade é inimiga de Deus. Então, quando Ele fala para a gente andar em Espírito, Ele fala para a gente andar com a nossa vontade sujeita ao Espírito. Alma sujeita ao Espírito. Andar norteado por aquilo que Deus fala, irmão. Eu vou dar um exemplo disso. Que é andar em Espírito. 2 Coríntios 4,16.
Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se... Porque as que se veem são... As que não se veem são eternas. Aí em Colossenses 3 ele fala assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Sabe o que ele está falando, irmão? Ele está falando algo maravilhoso que a gente precisa atentar. A pessoa que ela é terrena, ela tem uma visão assim: de mim, para a minha existência, para o que eu posso pegar, para o que eu posso tocar, para o que eu posso sentir. Mas a visão daquele que é celeste é de cima para baixo, irmão. Ele não contempla o momento, mas ele contempla o todo. E quando ele contempla o todo, ele sabe que a tribulação passa. Ele sabe que a tribulação tem tempo para findar. Ele sabe que nada pode tirar aquilo que ele já é em Cristo Jesus. Então essa é a realidade daquele que nasce no Espírito. Ele não é abatido mediante as circunstâncias, porque ele sabe que as circunstâncias vão passar. E mesmo que ele morra, ele tem uma casa eterna. Ele tem o seu lugar cativo no coração de Deus, irmãos. Você consegue entender essa realidade? É essa realidade que fez Daniel entrar naquela cova, irmão. Essa realidade que fez Sadraque, Mesaque e Abednego entrar dentro daquela fornalha de fogo ardente. Porque ele sabia que mesmo que esse templo fosse consumido pelo fogo, ele tinha uma casa eterna no Senhor. Ele não se preocupa, irmão, com nada nessa terra. Era essa a luta de Jesus com os discípulos. Ô, vocês estão preocupados que vocês vão comer, pai? Vocês não viram que eu multipliquei pão? Vocês estão aí reclamando que vocês abandonaram a casa de vocês. Eu não estou falando que vocês vão ganhar 1000 vezes de família do que vocês estão deixando para trás. Tira o olho disso, filhos. Tira o olho disso, que isso passa. Coloca a mente em Cristo, em mim, lá no alto, porque lá no alto a tua vida está guardada. E se a tua vida está guardada no Senhor, o que pode te preocupar? O que pode ser motivo de quebrar comunhão com o Senhor, irmãos? Se a minha vida, que é o que eu tenho de mais precioso, está guardado nele. Irmãos, isso é muito sério. Mas existe o resultado do que é não viver essa realidade espiritual. E é um resultado muito triste, irmão. E eu quero que vocês acompanhem comigo também isso. Abrem com a Gálatas 4, verso 8. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês abriram? Gálatas 4, verso 8, diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardai dias e meses, tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sabe para quem que ele vem falando isso, irmão? Ele vem falando para os Gálatas. Gálatas foi uma comunidade que foi enriquecida no Espírito. A Bíblia fala que, Paulo fala assim, ó, quando eu fui vos apresentar, vocês não conheceram Cristo segundo a lei, mas vocês conheceram segundo a graça. E vem falando que em tudo eles tinham sido enriquecidos no Senhor.
Mas eles começaram a receber irmãos de Jerusalém, que não eram cristãos, mas eram judaizantes, na Galácia. E quando eles começaram a receber esses irmãos na Galácia, que eram judaizantes, esses irmãos começaram a pregar para eles que eles tinham que praticar aquelas coisas da lei, guardar dias, né, meses, sacrificar. E aí esse contexto que Paulo vinha tratando com eles era justamente esse. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servia a deuses que por natureza não são. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, não estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio que eu tenha trabalhado para convosco. Receio que meu trabalho, que tenha trabalhado e em vão para convosco. Então o que ele estava tratando? Ele estava tratando de um povo que tinha vivido, num momento, uma vida espiritual plena. Amém? Ele estava tratando de um povo que no momento da sua caminhada foi cheio do Espírito Santo, foi guiado e orientado pelo Espírito. Mas por conta de circunstância, tempo, né, informações de outras pessoas, aqueles irmãos começaram a guardar dias, a voltar para rudimentos fracos que eles tinham abandonado no passado. Eles tinham começado no Espírito, mas estavam se aperfeiçoando na carne, irmão. O que é começar no Espírito e se aperfeiçoar na carne? É você começar com uma vida espiritual e num dado momento você começar a ter uma vida comum, natural, uma vida na carne e uma vida de comunidade. Uma vida na carne e uma vida de comunidade. Uma vida na carne e uma vida de reunião. Você entende o que é aperfeiçoar na carne, irmão? É a gente vir para a reunião, mas as verdades que são ensinadas não ter vida na nossa vida. É passar dias, meses e anos e as nossas vontades ainda nos governarem. Passar dias, meses e anos e eu continuar sem a vida de regeneração que o Espírito me promete. Porque o Espírito foi me dado para quê? Para me ensinar a andar na lei de Deus. Porque a lei não foi capaz de fazer isso. Então foi necessário Cristo morrer, enviar do seu Espírito, para que nós pudéssemos andar na lei. Você entende, irmão? Gálatas 4 é o retrato, irmão, de uma comunidade que foi instruída no Espírito, mas se aperfeiçoou na carne. Para fechar, abra, por favor, em 2 Timóteo 3:1. Isso fala de aparência de santidade, mas nega a sua eficácia. 2 Timóteo 3, verso 1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma, lê comigo, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Olha para cá, irmão. Paulo estava falando para crente, amém? Amém? Ele estava falando para crente. Ele estava falando para crentes que não tinham uma vida no Espírito. Crentes que em um dado momento começou a viver uma vida dupla, uma vida de comunidade. Irmão, está tudo bem? Pai do Senhor. E em casa é o capeta, é o catiço.
Gente que não cresce. Gente que não avança no Senhor. Gente que não aceita o caminho de cruz. O caminho de cruz é muito para ele. Sabe qual é o resultado disso, irmão? Ele vem falando aqui, ó. Homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ele está falando com o povo, irmão. Esse é o perigo, irmão, de não viver no Espírito. Esse é o perigo de não ouvir o Espírito Santo quando fala para a gente não fazer. A gente vai ficando tão insensível que a gente fica na igreja. A gente tem vida de comunidade, irmão. Como ele diz aqui, ó, olha só. Tendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Por que ele fala isso? Tem forma de piedade, mas negando-lhe o poder. Porque o Espírito que foi derramado em você tem poder para regenerar a sua vida. Então quando fala assim, tem forma de piedade, mas nega-lhe o poder, está falando o seguinte, olha só, o Espírito que ele acha que ele recebeu, não testifica na sua vida que ele é um salvo. Ele é alguém que tem forma de piedade, mas lembra do vento que sopra onde quer? Você não vê para onde vem, para onde ele vai? Assim são aqueles que é guiado pelo Espírito. Você não vê o vento, mas você sabe que ele existe, porque ele mexe as árvores. A realidade espiritual não existe. Ele tem forma de piedade, mas ele não tem vida de piedade. Ele tem forma de santo. Ele tem aparência de santo. Ele congrega, ele reúne. Ele dá a paz do Senhor. Mas nega o poder regenerador do Espírito. Esse poder não tem eficácia na vida dele. Que risco que nós corremos, irmãos. Que risco que nós corremos. Que o nosso clamor seja para que o Senhor nos dê clareza de quem nós somos diante dele, irmãos. Porque só tem como ter comunhão com Deus nessas balizas. Para concluir, abre Romanos 8. Romanos 8 é o texto que confirma a profecia de Ezequiel 36, 26. Eu vou te mostrar por quê. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei, do pecado e da morte. Olha só o que ele diz no verso 3. Portanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que os preceitos da lei se cumprissem em nós. Olha para cá. Sabe o que está dizendo aqui do verso 3 em diante? Está dizendo assim: o que for é impossível à lei. Qual é a função da lei? Aperfeiçoar a mente humana, fazer com que o homem andasse na lei. Amém? O que for impossível à lei. Cadê, ó? Verso 3. Portanto, o que for impossível na lei, porque estava enferma pela carne. Por quê? Porque a carne não conseguia obedecer à lei. O Senhor falou, não roubais, não mata. O povo roubava, matava, destruía. Então,
O que era impossível à lei, porque estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Verso 4, o que diz? A fim de que? Qual era o objetivo de Deus condenar o pecado na carne do Filho? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Então o que ele estava falando? Ele estava falando o seguinte, que a lei era impossível ser cumprida sem o Espírito. Então o que Deus fez? Deus enviou seu Filho para morrer e repartiu o seu Espírito conosco, para que nós, orientados pelo seu Espírito, pudéssemos cumprir os preceitos da lei. Você entende, irmão? É esse Espírito que nós ignoramos. É esse Espírito que quando fala não faz e a gente magoa. É esse Espírito que foi derramado com preço de sangue para que a gente possa andar segundo aquilo que Deus quer. Que nós ignoramos quando nós não aceitamos os tratos do Senhor na nossa vida. É esse Espírito que nós deixamos falando sozinho. É esse Espírito que nós afrontamos quando nós tomamos posições segundo a nossa vontade. Como se pudéssemos governar a nossa vida. Esse Espírito que foi vertido na cruz para que nós tivéssemos vida. Para finalizar, verso 5. Para os que se inclinam à carne, cogitam das coisas da carne. Aliás, por quê? Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Verso 7. Por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei. Então você percebe que o Filho morreu para que nós pudéssemos ter recurso nele, para que pudéssemos cumprir a lei de Deus. E a carne nos faz não cumprir a lei. Que maravilha eu saber que o Senhor me deu e botou em mim total recurso para fazer o que precisa ser feito, irmão. Às vezes eu olho para nós e vemos mendigos com bacia de ouro, porque nós temos tudo, nós temos a bacia de ouro, mas estamos mendigando aquilo que o Senhor já nos deu. Não entendemos a realidade que Ele nos chamou, irmão. Ele chamou para você não se preocupar com nada dessa terra, irmão. Por que eu vivo atribulado? Por que eu vivo preocupado? Porque eu estou preocupado com coisa da terra. Porque a terra ainda está me consumindo. Para concluir. Verso 9, verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, se a base da tua comunhão com o Senhor não tem sido essa, a Bíblia fala que nós não somos dele. Amém, irmãos? Se a base da tua comunhão com Deus não for essa, hoje é a melhor oportunidade que você tem para olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu não sabia disso tudo. Eu não entendi o quão importante era uma vida no Espírito. Eu não entendi o quanto importante era te ouvir no meu coração, no meu interior, te ouvir através da tua palavra. Eu não sabia o quão importante era eu responder às impressões que o Senhor me dá. Para mim, quando esses irmãos reuniam e falavam de impressão, eu não sabia nem o que eles estavam falando.
Eu não sabia, Senhor, que eles estavam falando comigo acerca do que é uma vida no Senhor. E que não pode ser diferente disso. Irmãos, isso aqui não significa impecabilidade. Amém? Isso significa ter ouvidos para ouvir o Senhor. Isso significa não fazer quando o Senhor não diz para fazer. Isso significa que se o Senhor não for a sua retaguarda, se Ele não for à frente, você não vai, irmão. Porque o resultado disso é fracasso. Eu vou perguntar para os irmãos só uma vez. Quantas pessoas vocês conhecem com fama de piedade, mas que negam a eficácia do poder? Pessoas que vivem aparência na vida cristã. Não buscam uma vida de realidade. Você não consegue ver progresso na vida dela. Irmão, que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos livre desse sentimento. E que o sentimento que nos tome é que Ele já nos proveu todos os recursos. Ele nos deu do seu Espírito. E Ele nos deu um coração de carne sensível a Ele. É só você não ignorar, irmão. Sabe qual é a dificuldade, irmão? E nós teremos problemas se não entender isso. É que nós temos na nossa vida, todo dia, duas escolhas assim. Eu vou ouvir a minha vontade, ou eu vou ouvir o meu Senhor. Quando eu for falar com a minha esposa, eu vou falar o que eu quero, eu vou querer falar aquilo que o Senhor falaria. Quando eu for tratar meus assuntos pessoais, eu vou tratar como eu acho que eu devo achar, ou vou tratar segundo o que o Espírito trataria. Como eu vou nortear a minha vida? Porque, irmão, corremos o risco, irmãos, de achar que estamos na fé. Corremos o risco, irmão. Corremos o risco de viver uma vida de comunidade, mas negar o poder de Deus que opera em mim para a minha regeneração. Segundo o apóstolo Paulo fala que aqueles que andam na carne é impossível agradar a Deus. Irmãos, temos coisas para considerar diante do nosso Senhor. Se possível, essa noite ainda, né? Quando chegarmos em casa. Que isso nos dê graça. Para que de alguma forma, assim como o apóstolo Paulo falou, né? Fiz tudo como esterco para que de alguma forma fosse encontrado nele. Que isso nos dê graça, para que de alguma forma nós possamos ser achados nele hoje. Sabe? Talvez como aquela mulher, cheia de amores, mas também cheia de sede. Cheia de deficiência, mestiça, mas amando o Senhor. E se o teu coração almejar isso, irmão, tenho certeza que Ele te renovará e que Ele dará a você mais do seu Espírito. Amém? Que o Senhor nos abençoe.